Jogo do Sormani, então. Santos perde do Atlético na vida e volta ao Z4. Olha a cara de ânimo dele, hein, velho? É, pessoal, o Santos não dá paz pra gente mesmo, né? Não vai. Impressionante. Não respeita nem o Dia dos Pais, né? Não respeita nem o Dia dos Pais. Quando a gente esperava que o Santos pudesse ter uma atuação legal e, consequentemente, ganhar de um adversário que estava humilhado, jogado no chão, na lona, nocauteado, depois de ter sido humilhado pelo Vitória no meio de semana, quando o Atlético foi até Salvador, tomou de 4 do Vitória e foi eliminado da Copa do Brasil. Aí eu dizia então que quando a gente esperava que o Santos fosse pegar esse adversário na Vila Belmiro, vindo de uma vitória por 1-0 sobre o Remo, classificação na Copa do Brasil, o Santos vai lá e apronta de novo. Impressionante. Que coisa impressionante. A gente não tem sossego. A gente não tem paz com esse time. Olha, eu não sei qual que vai ser o próximo jogo do Santos. Já faz muito tempo que não tem, inclusive, né, mano? Que a gente vai ter um pouco de paz. Que vai ser um jogo tranquilo, uma goleadinha, né? Porque nem contra o CB, que foi 4-2, a gente foi tranquilo. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês, hein? A chance do Santos ser rebaixado é gigantesca. Verdade. Gigantesca. Gigantesca. Inclusive, eu tava vendo aqui no site das probabilidades, estava 42%, mas eu não sei se estava atualizado com a derrota da rodada ainda. Ou seja, se não tivesse atualizado, vai aumentar para uns 50% aí. O Santos só fez uma vitória, sendo que nesses 6 jogos, 4 foram na Vila Belmiro. O Santos conseguiu uma vitória contra o Vitória. E na Vila Belmiro, ele perdeu por. Na verdade, foi em São Paulo, né, no campo do Corinthians. Perdeu por 3-0 do Coritiba. Nossa, que jogo vergonhoso isso daí. Empatou 2-2 com a Chapecoense, e perdeu na noite desse domingo por 2-0 para o Atlético Paranaense, tá? E sem contar a vitória que eu falei diante do time baiano por 3-1. Então, em 4 jogos na Vila Belmiro, o Santos fez uma vitória. Uma vitória. Jogou fora com o Grêmio, perdeu. Jogou fora com o Botafogo, perdeu também. Então, em 6 jogos, nos últimos 6 jogos, E vai jogar fora contra o Vasco, e não é segredo para ninguém que a tendência também é perder, né? o Santos fez uma vitória e um empate, 4 derrotas. O aproveitamento é de 22,2%. César, Só não é pior do que o aproveitamento da Chapecoense, que tem 15%. aí também tem como, né? Mas é pior do que o Remo, que está em 19º lugar, que tem um aproveitamento de 33%. O aproveitamento do Santos é de 34%, juntamente com o do Vasco. O Santos só está na frente do Vasco porque ele fez, porque ele tem um saldo negativo menos ruim, né? -6 a -8. -6 a -8. E por falar no Vasco, Inclusive, se o Atlético fizesse mais 2 golzinhos, então o Vasco ia passar nós já. o Vasco é o próximo adversário do Santos. Olha a sequência de 6 jogos também. Peguei um universo igual. Falei dos 6 jogos do Santos, últimos que o Santos conseguiu uma vitória e um empate, perdeu 4 vezes, o aproveitamento de 22,2%. Certo? Agora vejam os próximos 6 jogos do Santos. Vasco fora. Vasco meteu 3-1. Duríssimo. 3-1 no Fluminense e eliminou o seu rival na Copa do Brasil. Foi a Salvador nesse domingo e empatou com o Bahia 0-0. Então o Santos pega o Vasco fora, recebe o Mirassol, recebeu a Chapecoense, todo mundo achou que ia classificar. Depois de receber a Chapecoense na Vila Belmiro e não conseguir ganhar, velho, qualquer adversário que tu receber ali dentro da Vila, tu vai falar, pô, mas não ganhou da Chape, tá ligado? Conseguiu. Então, a Chapecoense, ela vem no viés de alta. Tudo bem, perdeu para o Cruzeiro, 3-1 nesse domingo, mas vem no Mirassol, viés de não alta a Chape. nesse campeonato. Vai pegar depois do Vasco, pega o Mirassol. Olha o que vem depois. A risada dele. Traumático Corinthians. Olha, do jeito que tá, do jeito que o Corinthians está e do jeito que o Santos está, só para vocês terem uma ideia, o Corinthians é hoje o 7º colocado do Campeonato Brasileiro. O 7º colocado. Do jeito que tá, o Santos pegar esse Corinthians, do jeito que tá, os Corinthians e o Santos, lá em Itaquera, eu temo muito por um novo 7-1. Que isso, cara. Que isso, cara. Temo muito. Depois de pegar o Corinthians, sai de novo para jogar contra o Internacional em Porto Alegre, de onde ele também tomou por 7-1 no campeonato de 2023, quando foi rebaixado. Recebe o Cruzeiro, que está lá entre os primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. E depois vai jogar com o Remo, lá em Belém do Pará. Imagina o ambiente. O ambiente vai estar pegado e além do ambiente pegado, o Remo vai jogar com 11 contra 11 teoricamente, né? Porque a gente sofreu, mano, bizarramente, com um a mais do jogo todo praticamente contra o Remo. Você imagina se os caras não tiverem um jogador expulso e com o clima que tá, né?
que a gente eliminou os caras lá. Vai ser doideiro. Neymar ainda, toda polêmica lá, o presidente do Remo chamando ele de, né? Nossa, vai ser um jogo pegadíssimo também. Vai ter confronto direto, com certeza. Os caras vão entrar com a faca nos dentes, sangue nos olhos para ganhar no Santos depois dessa eliminação que eles consideram que foi roubada. E não foi, certo? Mas incrível, gente, incrível. O Santos não dá sossego pra gente, a gente não tem paz nem no Dia dos Pais. Impressionante, impressionante. E lá pelas tantas, no jogo, a televisão mostrou o Neymar no camarote dele. O Neymar não tinha que estar no camarote dele, ele tinha que estar à disposição do treinador. À disposição do treinador. Mas ele arrumou um cartão amarelo passível de punição no jogo contra a Chapecoense. Eu já falei 1000 vezes isso aqui, né? Que o Neymar tomando amarelo aí também tá bizarro. Eu não vou ficar falando mais, não, velho. No jogo contra a Chapecoense. Todo mundo já sabe. Partida importante. Ah, Sormani, eu vi muita gente falando, você não vive dizendo que o Santos é melhor que o Neymar? Não, não foi isso que eu disse. Eu falei que o Neymar da Chapecoense não interessa. O Neymar, quando joga focado, como jogou contra o Remo, esse interessa. Eu cansei de defender o Neymar na seleção, cansei de defender a ida dele, não só para a seleção, mas a titularidade dele durante a competição, quando a gente viu que aquele monte de jogador frouxo, sem saco roxo da seleção brasileira, não tinha condição de encarar ninguém. Eu cansei de defender, então eu não sou contra o Neymar. Embora alguns cretinos queiram dizer isso, não é verdade. Quem me acompanha sabe disso. O que eu disse e torno a dizer, o Neymar, que pilha adversário, companheiro, que enche o saco da arbitragem e não faz nada... Nossa, esse aí enche, hein? Time, esse não interessa. Agora, o Neymar... Tô falando, o Hulk, ainda mais agora que o Hulk tá meio que reserva no Flu, mano, o Neymar é o jogador mais reclamão aí, chorão, do que joga, pô. Porque antigamente era o Hulk, né? O Hulk, pô, insuportável também com a arbitragem, mas o Neymar, quando joga, é surreal, pô. Contra o Remo lá ele foi bem até, mas contra a Chape, os outros jogos que reclama é barbaridade. Que jogou contra o Remo, esse interessa. Se esse Neymar do Remo tivesse em campo hoje, talvez o Santos pudesse conseguir um resultado melhor. Mas ele estava fora. Porque ele recebeu um cartão amarelo ridículo. Então, não é de mim que vocês têm que cobrar frases ou comentários. Vocês têm que cobrar do Neymar. Por que ele não jogou hoje? Por que o Neymar não jogou hoje? Porque ele forçou um cartão amarelo para não jogar. E está todo mundo dizendo que ele fez isso porque hoje era Dia dos Pais. Ele queria almoçar com a família, etc e tal. Depois tirar uma sonequinha e depois foi para a Vila Belmiro. Entendeu? Então qual vai ser a próxima sequência do Neymar? Ah, não tem ninguém do lado dele. Não é verdade. Não é verdade. O Gabriel não é um mau jogador. O Rolência não é um mau jogador. O Barreal não é um mau jogador. O Bom Tempo não é um mau jogador. Só eu já citei 4 jogadores. Com o Neymar, 5. A metade do time do Santos é boa. Aí o pessoal dizendo, se não pagar a transferban e contratar, vai cair. Então vai cair, porque não tem dinheiro para pagar a transferban. Não tem dinheiro para contratar. Será que o torcedor não entende isso? Tem gente que insiste nesse tema o tempo todo. Não tem dinheiro. Agora, se você vai falar para mim por que não tem dinheiro, aí eu vou concordar com vocês. Por quê? Por exemplo, paga salários altíssimos para jogadores de quinta categoria. Tem vários exemplos aí nos últimos anos, né? Johan Julio, Brian Angulo, né? Todos ganhando 1 milhão por mês. Bilal, né? Bilal Brahimi, jogou 8 minutos. Né? Bilal Brahimi ganhava 1 milhão por mês, jogou 8 minutos. Que gestão, hein? De quinta categoria. Paga 8 milhões de dólares, 40 milhões de reais pelo Frias e pelo Alex Duarte. Então, não tem como, não tem milagre. Não tem milagre. Para um time que não arrecada, que é duro, cuja torcida não aparece no campo, hoje foram 7.026 torcedores da Vila Belmiro. Se tu vê as rendas, é bizarro. Contra o Remo. Diferença de renda, mano. Aí você vai dizer para mim, Sormani, mas você viu o preço do ingresso? Você tem razão. O preço do ingresso, R$51, a média do ingresso hoje. Para ver esse timezinho jogar? A média do ingresso do Vitória, quando o Vitória jogou com o mesmo Atlético Paranaense, lá no Barradão, e tinha mais quase 21 mil pessoas. O ingresso do Santos hoje é 51, o do Atlético, o do Vitória, 23. Então é quase que a metade, menos da metade do preço. Menos da metade do preço.
Então, o Marcelo Teixeira precisa entender que nessa hora ele precisa trazer o torcedor para o campo. Não adianta, Marcelo. Já bota ingresso a R$ 0, hein, mano. Bota valor simbólico aí, cincão, mano. Cincão pro ingresso. Inclusive, ele fez isso em alguma época desse ano, se eu não tô enganado. Faz isso aí de novo. É o que há, velho. É o que há. Esse time aí não merece nem pagar, né? Merece, tipo, o Santos tem que pagar pro torcedor ir pro estádio, na verdade é essa. Não adianta botar ingresso nesse preço. Não tem jeito. O cara não vai no campo. Que desgraça. Que desgraça. Pô, Marcelo, tenha santa paciência, pô. Você tá cansando a beleza de todo mundo. Tá cansando. Aí você vai falar assim, então, voltando ao tema do transfer ban, não tem dinheiro porque gasta de maneira errada. De maneira errada, concordo com vocês. É um crime as contratações de Alex Duarte e Adonis Frias. Nossa. Indicações do Alexandre Matos. Alex Duarte tem esse ainda. Misericórdia. O Alexandre Matos fez uma puta cagada. Entendeu? Ao contratar, avalizada pelo Marcelo Teixeira, ao indicar para o Santos Adonis Frias e Alex Duarte. Essa dupla de zaga Adonis Frias e Alex Duarte é um bagulho que assombra, né, velho? Isso aí é um bagulho realmente assustador, pô. Assustador. Então, quer dizer, Assombra. ele gasta dinheiro com esses jogadores. Ah, mas ele fala assim, eu trouxe o Bilal sem custo. Custa o cacete. Ele custava por mês pro Santos 700 mil reais, como é que é sem custo? Mais luvas, né? Então, quer dizer, tá tudo errado. Tá tudo errado. Esse vídeo do Sormani tá muito comportado, velho. Tomou de asa depois hoje. Ele tá tranquilo, né? E tem gente que não quer SAF. Tá coringando. Que não quer SAF. Você entendeu? Então tem gente que fica colocando empecilho, procurando pelo em ovo, pro Santos não aprovar essa SAF. Por pior que possa ser isso, não deve ser pior do que continuar na mão da Primeirolândia. Dos Teixeiras, dos Ruedas, dos Romas, dos Rolos, dos Pérez da vida. Não vai ser pior. Não vai ser pior. Cabe a Conselho e a nós investigarmos. Mas a investigação é uma coisa, se posicionar contra é outra completamente diferente. Da onde tiraram o Adonis? Se eu não tô enganado, ele era do León do México, alguma parada assim, velho. Mas ele é surreal de ruim, né? Acho que era do León do México. Já falei sobre isso no vídeo de ontem. Entendeu? Já falei sobre isso no vídeo de ontem. Do jeito que as pessoas estão refratárias a essa mudança de clube associativo para a SAF, parece que o Santos hoje é o Palmeiras ou o Flamengo. Que estão indo de vento em popa, ganhando títulos, campeonatos, jogos, etc e tal, e de repente vai se transformar numa SAF. Meu Deus, o que nós vamos fazer? Vai mudar tudo, a gente está indo bem, será que essa SAF é confiável? Quem são esses caras? O Palmeiras e o Flamengo, eles podem pensar assim, porque eles estão bem. O Santos tem que agradecer a Deus por ter aparecido alguém disposto a investir no Santos, que acreditam em mim. Não deixem passar mais nada. É só isso que tem que mudar. Mais nada. Zero. Então, gente, se não mudar, não tem jeito. Se não virar SAF, no ano que vem, ou é o Marcelo Teixeira, ou é o Ludovic, ou é o Quaresma, ou é sei lá quem. Doideira. Tem que virar SAF. Tem que virar SAF. A Belmirolândia. Não muda. O único ponto fora da curva Mais um ano de Marcelo Teixeira não dá não. Não dá pra aguentar não. foi o Luiz Álvaro, o Laor. Só. Todos os demais desgraçaram o Santos. Todos os demais, inclusive o Marcelo Teixeira, desgraçaram o Santos. Pior que a tendência é o Santos afundar mais, porque pega o Vasco fora agora. Já falei, esse jogo contra o Vasco aí, se não perder, já é um milagre já. Por mais que o Vasco também tá mal no Brasileiro, cara. Nos últimos jogos vem melhorando muito o Pedro Emanuel lá. Aí eu vejo as pessoas serem contra a SAF. E o Santos está de volta a Z4. Está de volta a Z4. Depois de 4 rodadas fora, mas ali, ou um ponto, ou o mesmo número de pontos, agora ele está de fato no Z4. Tem um ponto a menos do que o Internacional, que está na 16ª colocação, o Internacional que conseguiu um importante empate contra o Palmeiras no Bank Park aí. No Bank Park não dá, né, mano? Internacional tem 23, o Santos tem 22. Nunca tanca esse nome. Sempre pega de surpresa. No ano passado, o Santos se livrou do rebaixamento só na última rodada.
Na última rodada. Nesse momento, depois de 21 jogos, o Santos, no ano passado, tinha, acho que o mesmo número de pontos, 22 pontos. Acho que é isso. Eu vou dar uma olhada aqui de novo, porque eu fiz essa pesquisa e tinha achado 23. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. A linguinha dele. Tá focado, tá focado. Deixa eu ver aqui. Como é que estava o Santos com o mesmo número de jogos na temporada do ano passado, quando ele se livrou, repito, do rebaixamento apenas na última rodada. O Santos, depois de 22 jogos, o ano passado, depois de 21 jogos no ano passado, nesse momento, o Santos tem 21 jogos e 22 pontos. No ano passado, 21 jogos, 22 pontos. A mesma campanha. Cara, é a mesma coisa, né? O que significa isso? Time que a lixo. gente vai sofrer até o final. Isso é mais do que claro, né? Mais do que E claro. volto a dizer para vocês, olha a sequência do Santos. Vasco, fora. Mirassol, em casa. Corinthians, fora. Inter, fora. Cruzeiro em casa. Remo, fora. Quantos pontos vocês acham que o Santos vai fazer nesses 6 jogos? Cara, vou te falar, eu acho que é no máximo 3, mano. Vendo que o que tá sendo jogado hoje em dia de futebol é no máximo uns 3, mano. Ó, na minha opinião, perde pro Vasco. Também, mesma opinião. O Mirassol em casa. Dá pra ganhar, mas empate é bem provável. Vai ser Perde. goleado. Internacional fora. Pô, não precisa falar que ser goleado também. Fala, perde, normal, né, velho? Corinthians fora. Vai ser goleado. Internacional fora. Pode ser goleado também. Cruzeiro em casa. Vai perder. Remo fora. Na melhor dos empates, e pode ser um ponto de empate. Ou seja, nos próximos 6 jogos, o Santos, na minha opinião, pelo que eu tenho visto, vai fazer 2 pontos. Pô, pior que eu, falei 3 pelo menos. 24 pontos depois de 27 rodadas. Ou seja, a 10 rodadas do final do campeonato. 10 rodadas com 24 pontos. Tendo que chegar a 45. Ou seja, vai ter que ganhar 7 jogos. Pô, senhor Mano, você não falou que estava indo tudo bem, que puxa vida. Tava. Depois do break da Copa do Mundo, o Santos tinha a 5ª melhor campanha entre todos os times da Série A. Ó. A melhor campanha. Você esperava por essa derrota diante do Atlético? Eu não esperava. Sinceramente, eu não esperava. Pior que esse jogo eu tava confiante, cara. Eu também tava confiante. Depois do que tava vindo ali, né? 5 joguinhos já ganhando, empatando, por mais que tivesse time fraco no meio do caminho, né? Valeu por seguir, Marcolino, tamo junto. Pelo que o Santos vinha fazendo, pelo jogo importante que ele fez contra o Remo, pelo momento do Atlético Paranaense, que vinha de uma derrota de 4-0. O Atlético teve 4 desfalques nesse jogo. 4. E trocou o goleiro. E o Santos entregou o jogo lá contra o Vitória. Botou lá um moleque que não jogava fazia tempo, tal de Mikael. Só que a bola chega para o Santos e o Santos não consegue traduzir em gols as oportunidades criadas. Foram 22 arremates a gol. 22. Sabe quantos desses 22 foram no gol? 2. 10 foram para fora. Que índice de aproveitamento. Agora, como é que foram travados? Entendeu? Então, eu não vi a entrevista do Cuca. Ele não pode chegar com esse argumento, depois do jogo, e dizer que o Santos chutou 22 bolas a gol. Só 2 foram no gol. Mas as que foram travadas foram em que condições? Teve uma que o cara tirou em cima da linha no arremate do Rony. Teve uma que o Gabriel chutou em cima do corpo do Bom Tempo. Esse jogo o Santos teve quantas finalizações? 22, pô, 2 no gol. Tá? O que mais? Então, eu não esperava por isso, sinceramente, eu não esperava por isso. Gente, vamos ver agora. Próximo jogo do Santos é quinta-feira, de novo na gaiola, na mesma gaiola de sempre. Na gaiola. Onde o torcedor de Santos tem pavor de ver o Santos jogar, com exceção desses que estão sempre lá, esses merecem todo o respeito. O resto do torcedor do Santos que mora ali na Baixada merece, vai. Os caras detestam o Santos, eu não sei se eles torcem pro Santos. E nesse horário de 9h30 da noite, na quinta-feira que vem, que deve ser o horário, acho que esse jogo é 9h30 da noite contra o Macará, não vai ninguém.
Porque quem costuma encher a Vila Belmiro é a torcida que sai de São Paulo e da Grande São Paulo. Tem que ter estádio em São Paulo, não tem jeito, cara. Como é 9h30 da noite, o cara não vai. É muito tarde. E aí o Marcelo Teixeira pega e coloca o ingresso a média, R$ 51. Então o cara não vai. Ô Marcelo, porra, não fode, cara. Não fode. Que isso? Bota o ingresso a R$ 20. Faz o estádio encher. Precisa ganhar. Precisa seguir caminhando para ganhar moral, força psicológica e dinheiro. Porque a cada fase avançada você ganha dinheiro. E cada ponto conquistado no Campeonato Brasileiro, você melhora a sua posição na tabela, você também ganha dinheiro. Então esse momento não é o momento de ficar olhando de maneira equivocada para a renda, mas sim para a arquibancada. Precisa estar. Concordo, já falei, R$ 5 o ingresso. As pessoas empurraram o Vitória quarta-feira passada contra o Atlético Paranaense em Salvador. Quinta-feira, hein? Quinta-feira. O Vitória jogou quinta, o Santos jogou na terça. Perdão, o Atlético Paranaense jogou quinta, o Santos domingo. jogou na terça. O Santos teve 2 dias a mais para treinar o seu time e para entrar em campo nesse. Mas deu folga, né? Deu folga. Sempre ganha folga os caras. Nesse domingo. Perdeu. Ah, senhor Mano, você não falou que o elenco é bom? Dá para tirar um time competitivo desse elenco? Acho, disse para vocês agora há pouco. Um time que tem Neymar, Gabriel, Barreal, Roleiser, Bom Tempo. Falta zagueiro? Falta. Adonis Frias, né, o zagueiro. Os zagueiros que atuam no Santos hoje, nenhum joga bem. Nem Veríssimo, nem Luan Pérez, nem Frias, nem Ananias. O Ananias está jogando mal já faz umas 3 partidas. Só falha. O Frias falha o tempo inteiro. O Veríssimo, quando estava jogando, falhava também. Todo mundo falha. Luan Pérez? Ih, Luan Pérez também. Zagueiro. Gastaram $8 milhões com 2 zagueiros de quinta categoria. O Frias, que nós estamos vendo aí, e o outro estava emprestado, se machucou, tá assim, em recuperação. Inclusive, o Grêmio conseguiu um zagueiro muito bom, que é aquele Wallace, né? Tá jogando muito esse menino aí. Ele veio de um time da Série B, né? Falou ontem na transmissão do jogo, não lembro de qual time que era. Né? Falou que o Grêmio pegou 2 jogadores, acho, da Série B. O Wallace era um deles, mas eu não lembro de qual time era. Mas nem jogava de titular, se eu não tô enganado. Aí, do nada, o cara, né, veio e tá jogando super bem, velho. Tá ajudando bastante a zaga do Grêmio lá. Isso tem que cair na conta, claro. Fez gol do empate, né? Tem que cair na conta do Alexandre Matos. Como é que pode um cara, com a experiência dele, indicar 2 jogadores de quinta categoria pro Santos? Não pode. Não pode. Tem que ser cobrado dele. E se por um acaso ele reclamar de salário atrasado, você vai chegar para ele, ou o presidente do Santos, e dizer o seguinte: ó, o time é uma merda, você contratou um monte de jogador ruim, não rende ninguém, eu não recebo dinheiro, eu tenho que pagar salário. Concordo. Tem que falar isso pro Alexandre Matos. Tem que falar isso pro Matos, Marcelo Teixeira. E o Cuca tá na hora de fazer esse time jogar bola nesses jogos importantes como esse. Não jogou merda nenhuma contra a Chapecoense e não jogou bosta nenhuma hoje contra o Atlético Paranaense. Encheu a boca pra falar, hein? Estamos de volta ao Z4. Oi, Z4, tudo bem? Que saudades. Voltamos. Viu, Cuca? Você errou em colocar o Cavaleiro. Não era um jogo pra ele. Era um jogo pro Roleiser. Pô, eu acho que não tem nenhum jogo que vai ser jogo pro Cabadeiro, pô. Não tem como, esse cara é muito ruim. Era um jogo. Mas você ficou empolgado com o Cavaleiro naquele jogo contra o Remo? A situação era outra, Cuca. Nem parece que você é um técnico de futebol. Nem parece que você tem experiência. Você parecia um juvenil. Você não sabe, você não consegue entender que esse jogo do Atlético era completamente diferente do jogo do Remo? Aquele jogo do Remo fazia sentido. Esse do Atlético não fazia. Porque o Santos estava jogando em casa. Então, tem dó. Aí o técnico não ajuda. Os jogadores estão em má fase porque eles estão inseguros. Aí dá nisso tudo. Coitadinho deles, né? Dá nisso tudo. Então, gente, é isso. Tá bom? Lamentável, né? Mais uma vez aí o Sormani desabafando aí, né? No Dia dos Pais, esse resultado aí. 2-0 para o Atlético Paranaense e saiu até barato, né? Tava 2-0 com 20 minutos. Poderia ter sido muito mais, velho. Incrível que pareça, cara.